Bom dia a todos nós, que bom ver vocês por aqui e dar início ao LEF neste segundo semestre. O LEF ficou silenciado no primeiro, né, gente? Mas estamos muito felizes com a nossa agenda do segundo semestre, né? Então, vou só fazer uma apresentação do grupo e aí eu já passo a palavra para a Jéssica, que vai fazer a mediação e contar dessa história linda que é a enciclopédia das mulheres filósofas, né? Então, o GPF é um grupo de estudos, pesquisas e escritas feministas que foi criado em 2018 por pesquisadoras das áreas de filosofia e psicanálise. Nós somos um coletivo que pesquisa dentro e fora da academia, com o objetivo de construir um solo comum feminista. Através de grupos de estudos, escritas, cursos e eventos, buscamos consolidar e difundir produções feministas que transitam principalmente nas fronteiras entre a literatura, o cinema e as artes visuais. Atentas às questões das relações entre classe, raça e gênero, seguimos abrindo e ocupando espaços públicos mais igualitários e múltiplos, nos quais as mais diversas formas de linguagem e vozes possam ocupar e circular lugares de poder. Somos várias, e depois a gente, ao final, pode listar o nome das pessoas aqui, né, do grupo. Somos 12. Meu nome é Lívia, passo a palavra agora para a Jéssica, que vai fazer a apresentação das nossas ilustres convidadas. Muito obrigada, gente, pela presença. Bom dia a todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, estar dando início a esse segundo semestre, né, e a agenda do LEF. Eu não tenho como descrever a emoção que estar iniciando o LEF do segundo semestre com a Enciclopédia Mulheres na Filosofia, que é um projeto que eu comecei a fazer parte esse ano e que, enfim, desde sempre, desde o início da enciclopédia, fez parte da minha formação, eu sempre acompanhei de perto, então fiquei muito honrada com o convite de fazer parte da enciclopédia como editora, né? E também, assim, não posso deixar de dizer o quanto é emocionante trazer essa conversa da enciclopédia junto do GPF, que também é um grupo da qual eu faço parte há algum tempo e que tem me ajudado na jornada dentro da filosofia, mas não só, né? Também com relação às minhas pautas para além da academia, né, as nossas lutas políticas diárias. Então, é uma alegria muito grande, eu gostaria de agradecer, então, às membros do GPF pelo convite, também agradecer às editoras da enciclopédia que estão aqui com a gente hoje, por ter topado vir fazer essa conversa. Eu vou fazer só a mediação, porque a minha ideia mesmo é ouvir, né, as demais editoras, que eu acredito tem muita coisa para dizer sobre a enciclopédia. A enciclopédia é composta por, atualmente, né, 5 editoras. A Carmel Ramos, que é professora e doutora em filosofia, não está aqui com a gente hoje, mas eu preciso dizer que ela entrou junto comigo na enciclopédia Mulheres na Filosofia. Ela, enfim, precisou trabalhar e não pôde estar aqui com a gente, né? Mas temos hoje a professora doutora Carolina Araújo, a professora doutora Yara Frateschi, a professora doutora Nádia Junqueira, que atualmente são editoras da enciclopédia. A minha ideia é ouvir um pouco, né? A gente já havia conversado, eu conversei com algumas pessoas do GPF quando a gente estava planejando esse LEF, eu ouvi um pouco de como que iniciou o projeto da enciclopédia, quais os desafios, né? O que a gente tem de história até hoje, e mais do que isso, entender como que a enciclopédia tem interferido de forma bastante positiva e combativa, né, na construção dessa nova forma de se fazer filosofia, e eu estou chamando de nova não porque não existiu ao longo da história do pensamento filósofas escrevendo filosofia, né, combatendo dentro do sistema de pensamento que muitas das vezes jogavam elas para fora, mas nova porque hoje a gente consegue publicizar de forma bastante ampla o nome dessas autoras, o trabalho dessas autoras, né? Como que isso está acontecendo agora, quais os desafios que nós tivemos até aqui e quais os desafios que a gente pode enfrentar, que vocês
projetam no futuro, né? Então, primeiro, eu gostaria de desejar uma boas-vindas no GPF e passar a palavra, né? Eu não sei se a gente começa por ordem alfabética ou se vocês querem escolher a ordem de falar, né? Quem quer começar, né? Falando, mas eu vou deixar vocês falar. E aí o tempo, a gente costuma terminar meio-dia. Então, vocês falem um tempo e depois a gente abre para conversa, contando um pouco, né, nesse sentido, o que vocês se sentirem à vontade para falar sobre os desafios da enciclopédia, dessa história linda que só nos apaixona. A gente começa por ordem alfabética ou vocês querem escolher quem começa falando? Yara, Carol, Nádia? E aí, meninas? Carol! Ótimo. Então, Carol, você começa contando para a gente um pouco? Eu, assim, eu cheguei aqui, queria agradecer muito esse convite, convite da GES, convite do GPF, eu estou muito contente de compartilhar essa experiência com vocês que já estão aí no caminho, né, há muito tempo. Eu vou contar um pouquinho, então, da nossa história, talvez, para fazer uma recapitulação, né, e depois a Yara, essa coisa da memória, assim, da história, a Yara me ajuda, porque a gente está nessa fase em que a memória, às vezes não funciona do jeito que a gente queria, né? Mas, assim, eu vou tentar me lembrar que, assim, o projeto da enciclopédia nasceu numa reunião na Unicamp, durante o primeiro Vozes Femininas na Filosofia, era assim o nome, né? Depois a gente mudou esse nome, mas o tema Vozes, então ficou o primeiro Vozes, que foi uma reunião de mulheres que, eu diria assim, que em 2016 a filosofia tomou autoconsciência, as mulheres na filosofia tomaram autoconsciência sobre o lugar desprivilegiado que elas ocupavam na filosofia brasileira hoje, na filosofia mundial hoje, e em toda a história da filosofia. Mas essa ficha caiu para a gente coletivamente em 2016. Eu acho que todo mundo já tinha suas ideias, mas eu acho que 2016 começou um pulso coletivo das mulheres na filosofia, que levou à organização, perdão, eu acho que esse é o segundo Vozes, né? O primeiro Vozes foi em Porto Alegre, na URGS, organizado pela Gisele Seca, pela Nara Zanuzzi e pela Ana Rieger. E esse foi o segundo Vozes em Campinas, organizado pela Yara e talvez um pouco dessa equipe, né? Gisele, depois teve a Natasha Pugliese, Gisele Seco, Natasha Pugliese, depois a Yara confere os nomes. E nesse segundo Vozes, se não me engano, foi 2019, 2018, 2019, né, Yara? 2018, a gente já estava assim, bom, eu acho que a gente precisa fazer, a gente teve uma reunião no final, uma reunião meio informal, assim, de para onde a gente vai levar essa energia de uma coletividade, né, que todo mundo está querendo fazer alguma coisa, mas a gente não sabia para onde ir, né? Então, era um debate assim, dessa reunião surgiram várias iniciativas, né? Já tinham iniciativas em curso, cada diferentes lugares, enfim, não vou falar disso. Mas dali, eu me lembro que eu tinha essa informação dos blogs científicos da Unicamp, né? E isso foi uma coisa que eu falei assim: olha, a Unicamp tem uma base, e tinha essa ideia. Uma coisa que eu tinha também começado a fazer com os alunos, assim, essa ideia de verbetes, essa ideia de recriar uma história da filosofia, recontar uma história da filosofia, né? Isso era uma das ações, várias outras surgiram ali. E aí começou uma conversa ali, e bom, isso foi em 2018, a gente começou a organizar essa ideia de uma enciclopédia, que na verdade chamava-se um blog, e depois como é que o processo de delinear o projeto, né, em termos acadêmicos, em termos de exatamente o que a gente queria, foi um estudo, né, mas a gente começou mobilizando pessoas que já tinham pesquisas em filósofas da história no Brasil,
Bom, nesse meio tempo bateu a pandemia, né? E a gente continuou fazendo isso, até que a gente conseguiu aí fechar um grupo mais específico, foi a nossa primeira equipe editorial, que eram Yara Frateschi, Gisele Seco, Natasha Pugliese e eu. E a gente lançou a página com 12 verbetes, né? Foram os 12 verbetes iniciais, que tinham temas feministas e verbetes sobre filósofos, desde o início, né? Bom, dali para cá, a gente lançar esse primeiro volume, esse primeiro bloco, né, nos deu o desafio de como é que seria a sequência disso, né? Então a gente foi se dando conta de que a gente precisava fazer uma produção em série, né, como uma produção periódica, né, uma publicação periódica, como nos padrões de uma revista ou de qualquer coisa assim, sempre preocupado, acho que sempre foi uma preocupação para a gente, de que isso fosse uma publicação que fosse bastante bem considerada na nossa área da filosofia. Então, a gente tinha uma base que tem o ISSN, né, que é essa base do blog da Unicamp, mas a gente não era uma revista, né? Então, a gente precisava disso, a gente precisava tentar se comportar como uma revista e se comportar como uma publicação periódica de nível reconhecido nas avaliações, porque a gente queria mobilizar a comunidade acadêmica em torno dessa iniciativa de pesquisar as mulheres, ver o que as mulheres tinham para dizer. Então, a gente queria um lugar que fosse atraente para os melhores pesquisadores da nossa área. Peraí, achei que tinha caído aqui um momento. Os melhores, e, ao mesmo tempo, com rigor, mas, ao mesmo tempo, com uma dinâmica um pouco diferente, que é o que a gente começou a ver, que seria uma publicação em fluxo. E aí foi aí que também surgiu a ideia, depois que a pandemia bateu, de que a gente usasse esses novos recursos que a gente aprendeu com a pandemia, né, que são as entrevistas online, podcasts e esses outros recursos mais midiáticos, as redes sociais e tal, né? E aí a gente foi chegando a um modelo de publicação de verbetes quinzenalmente, né? Que é o modelo que a gente foi adotando até hoje. Bom, esse é, digamos assim, o início, né? Como é que a gente chegou nesse modelo que a gente tem hoje, né? Hoje a gente lança, então, verbetes a cada 15 dias, com uma publicação sempre com entrevistas às autoras e autores que fizeram essa contribuição para a gente, que essas entrevistas vão para o nosso canal e se tornam podcasts, né? E isso a gente tem uma inserção em diversas mídias dessas ideias, né? E um pouco isso, assim, ao mesmo tempo que a gente queria... A gente tinha um projeto, e eu acho que isso continua sendo muito importante, assim, a gente queria juntar a melhor pesquisa que se pode fazer em filosofia nesse país com a forma mais acessível de exposição desses resultados de pesquisa, pensando em verbetes que são claros, informativos, e que tem ali todas as informações que alguém precisa para começar a desenvolver uma pesquisa de ponta naquele tema, e, ao mesmo tempo, verbetes que podem entrar na sala de aula do ensino médio. Assim, uma das grandes alegrias que eu tenho é quando ela chega no ensino médio, quando a gente chega no ensino médio. Esse ano a gente teve uma alegria incrível, que foi uma escola de Santa Catarina que fez uma exposição com as turmas do terceiro ano do ensino médio, com as filósofas inspiradas pela enciclopédia, mas fizeram as suas próprias filósofas também. E esse momento eu fico alegríssima. Assim, quer dizer, porque pensar a prática da filosofia como uma prática que, a meu ver, tem que começar no ensino médio. Eu sou uma filósofa socrática, de um certo sentido, que eu acho que a função da filosofia é corromper a juventude. Assim, na adolescência
que a gente forma o filósofo, né? Que a gente muda a cabeça, que a gente ensina o que é pensamento crítico. Então, eu sou uma grande defensora da filosofia no ensino médio e eu queria muito que a filosofia, porque eu acho que a gente vai aprendendo é que está na hora da filosofia mudar para ser mais inclusiva, né? E isso também tem que mudar lá no ensino médio, porque é exatamente dali que vão surgir as novas filósofas, né? E tudo mais. Então, a gente tem essa ideia, né, de juntar a ponta da pesquisa com a base do ensino médio, fazendo uma nova história da filosofia e apoiando diferentes modos, inclusive, de se fazer filosofia, incluindo temas, incluindo problemas, incluindo perspectivas, né? Eu acho que a gente já tem uma base bastante sólida para falar de questões epistêmicas mesmo que surgem pela falta de diversidade, né? Assim, limitações epistêmicas de um campo a que um campo está sujeito quando ele limita a diversidade da sua prática. Então, eu acho que a gente está aqui para fazer essa inclusão. Bom, eu queria, então, falar um pouquinho mais sobre... eu acho que eu já dei o início, o processo geral, os fins, né? Como é que o projeto tomou cara, mas também mencionar aqui que participaram, né, da equipe editorial por alguns momentos, a Monique Rushoff, da Unicamp, a Alina Leal, da FUSB de Blumenau, e a Ana Higge-Schmidt, que está licenciada. Uma coisa que a gente sabe na enciclopédia é que a enciclopédia tem um ritmo muito intenso de trabalho, então nem todo mundo consegue em todos os momentos da vida, porque a vida atropela mesmo, né? E também dizer aqui que a gente consegue funcionar nesse modo, né? Porque a gente tem uma equipe de técnica assim, que ajuda, que é fundamental, né? Eu queria dizer que hoje ela é constituída pela Bruna Mello, que ajuda a gente com a edição e a normalização dos verbetes, né, a finalização de diagramação, finalização dos verbetes, e depois da Mel Siqueira e da Marcelane Oliveira, que fazem a divulgação, né? Essa função técnica já foi ocupada também por outras pessoas muito importantes, uma delas a Nádia, que está aqui, que começou com a gente, ajudando na comunicação, né? Mas ela vai falar disso, e também da Sara Bonfim, que já esteve com a gente há bastante tempo, e da Cristiele Amorim, que também já esteve com a gente nessa equipe, né? Então, todas essas pessoas foram pessoas que contribuíram muito, e eu queria contar um último passo da nossa história, que no ano passado a gente finalmente conseguiu lançar o nosso primeiro volume impresso, que infelizmente não está na minha mesa, talvez seja no mesmo de vocês, eu posso pegar no intervalo. Está ali, na mão da Yara. Então, saiu pela editora Vozes, nosso primeiro volume impresso, que foi uma alegria, né? Assim, a gente entender que... Agora, aí tem uma outra lógica do livro, né? O livro tem uma vertente histórica mais forte, focada nas filósofas, não já nos temas feministas, e aí a gente tem 6 filósofos da antiguidade, 6 do medievo, 6 da Idade Moderna e 12 filósofas contemporâneas, né? Então, isso acho que foi uma celebração desse projeto quando a gente saiu em livro também, né? Bom, eu acho que essa é mais ou menos a história para conversar, para início de conversa, não quero falar tanto assim, já falei demais, e certamente eu deixei muita coisa de fora e conto com vocês para auxiliar minha memória, que realmente é cada vez mais precária. Muito obrigada, Carol. Não, foi muito legal te ouvir contando o princípio da história, assim, e assim, até chegar no livro, né? Que eu acho que foi de fato uma celebração para todas nós e para a área também da filosofia. Foi um marco, né? Nessa história da filosofia que a gente vem estudando há tanto tempo. Vamos ouvir um pouquinho a Yara, Nádia, e depois eu passo para você, pode ser?
Tá joia. Então, Yara, você quer contar um pouquinho para a gente, complementar o que a Carol trouxe, trazer novos aspectos dessa conversa? Sim, posso sim. Primeiro, enfim, bom dia a todas essas mulheres que aqui estão. É uma alegria estar aqui enfim, estava pensando hoje de manhã como é legal, né? Projetos liderados por mulheres conversando, né? Então, é muito legal isso, dá uma satisfação, dá uma sensação de que a gente está no caminho certo, e isso aí já é ótimo, né? E enquanto a Carol estava falando, eu lembrei quando eu conheci a Carol. Como a gente não tem mais memória, eu e ela, então pode ser que eu esteja inventando, né? Mas você não vai poder me contestar. Mas eu acho que foi no POF de 2016. E a gente ela estava descendo de um ônibus. Eu não sei, a gente pegou um ônibus, alguma coisa para transitar dentro da própria Ampof. E eu vi a Carol com um selinho do Quantas Filósofas colado na blusa. E ela olhou para mim e falou assim: eu preciso falar com você. Preciso. E esse é um pouco o resumo da coisa, né? Tudo começa, na verdade, a Carol contou um pouco da parte, né, digamos, institucional, de como começa com um ímpeto, né? Muito bonito, muito legal de lembrar como aconteceu, né? Que é esse eu preciso. Né? A gente precisa conversar, a gente precisa entrar em contato. Ela já vinha com o Quantas Filósofas na blusa, né? Assim, dizendo, gente, não dá mais, né? Não dá mais para continuar vivendo nessa área tão desigual, né? Tão absurdamente desigual do ponto de vista do gênero, mais ainda do ponto de vista da raça, mais ainda da intersecção gênero e raça, né? Enfim, não dá mais para a gente continuar a contar a história da filosofia da maneira como a gente vai fazendo, não dá mais para a gente não enfrentar, de fato, né, as dificuldades que obstam a permanência das mulheres na carreira, que, enfim, e que levam, né, a expulsão das mulheres no efeito tesoura desse espaço, enfim, era um pouco isso, e veio esse ímpeto, foi muito legal, porque eu fui imediatamente contaminada, né, pela energia da Carol, e a gente, daquele dia em diante, nunca mais se largou, né, então é muito bacana, é também legal que seja num ônibus, né, sei lá, em movimento, né, e aí, de repente, a gente está aqui com o livro na mão, né, e também muito legal, porque na trajetória, né, daí foi isso que a Carol tudo já contou, da gente ter feito os Vozes, então, assim, duas coisas que eu queria pontuar, uma é que o projeto da enciclopédia, ele nasce mesmo muito vinculado ao Vozes Femininas, né, que aconteceu o primeiro lá em 2017, na URGS, e depois veio para a Unicamp. Na Unicamp a gente fez mais 3 edições, teve uma também que a Natasha organizou no Rio de Janeiro durante a pandemia, eram já projetos, né, solidários, um nasce do outro, na verdade, então Carol também contou, né, pelas pessoas que passaram por aqui, surgiu com Gisele e Natasha, depois teve a Aline e Ana, né, e que agora, isso que eu quero dizer, está numa formação que também é muito interessante, que dá uma alegria, né, porque estamos já com uma nova geração de mulheres pesquisadoras, né, então estamos eu aqui, Carol, as veteranas, mas hoje a equipe é composta também por Nádia, Jéssica e Carmel, que são jovens doutoras na área de filosofia, né, bastante jovens, e isso é muito interessante e importante, porque tem aqui, né, eu diria, uma liderança intergeracional já, né, a gente já... E uma permanência, né, já dá uma sensação de permanência, ao invés de exclusão, né, de um outro movimento, né, de um outro movimento mesmo, muito bonito aí, que me dá muita alegria. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. A outra coisa é que, assim, nasce também
Na verdade, a gente é muito insubordinadas, né? A gente está um pouco rigorosamente na contramão, e estar na contramão e ver dando certo também é muito estimulante, né? Extremamente estimulante. Em que sentido a gente está na contramão? Bom, pelo óbvio, somos mulheres, né? E esse espaço não estava, né, de forma alguma previsto para nós, né? Para ser ocupado por nós. Pelo contrário, né? Tanto nas práticas, quanto, como a gente sabe, o próprio cânone, né? Ou seja, há uma série de práticas androcêntricas, sexistas, violentas no ambiente acadêmico que expulsam as mulheres. A filosofia tem algo específico, né, que é o fato de que, enfim, a gente tem um cânone muito restrito, majoritariamente, ele não é majoritariamente masculino, ele é exclusivamente masculino, branco, eurocentrado, né, tudo aquilo que a gente já sabe, e a gente entende que este também é um fator, né, que contribui ou para a expulsão das mulheres da área, ou para a sua permanência, enfim, nem tão confortável assim, né? E o pior é que, ainda por cima, o cânone, além de ser masculino, ele é também composto por vozes profundamente sexistas, né? Como a gente sabe muito bem. Então, enfrentar isso aqui para a gente era muito importante, né? E é isso que, evidentemente, nos coloca na contramão, né? Porque a gente entendeu que era preciso recontar a história da filosofia também para que as mulheres pesquisadoras pudessem ficar nessa área de uma outra maneira, né? Evidentemente, né? Essa injustiça epistêmica de base, ela precisa ser sanada para que a gente possa ter mulheres fazendo, né, a pesquisa na área de maneira mais saudável, né, antes de tudo, né? E a outra coisa que acho que nos coloca muito na contramão é o fato de que uma coisa que a Carol falou, que é bastante importante para a gente, né, que é unir a ponta com a base, né? E a gente sabe que, muito infelizmente, a gente construiu uma cultura, né, na pesquisa muito apartada do ensino, né? Tanto que a gente, a licenciatura, né, o desprezo pelas licenciaturas, histórico desprezo pela licenciatura, tem a ver com isso, né? É quase que como, enfim, tem um pano de fundo aí, um não dito que a gente, de alguma forma, acabou passando para os nossos alunos, que é assim, os alunos realmente competentes, eles vão para fazer pesquisa, os nem tão competentes assim, eles vão para a licenciatura, eles vão para o ensino, né? Tem esse ethos, muito infelizmente, e a gente entende que isso precisa ser urgentemente refeito, repensado, né? Porque, como disse a Carol, precisa juntar as pontas, porque se a gente quiser, né, mudar a agenda de pesquisa na área de filosofia, e é isso que a gente quer com a enciclopédia, sobretudo, né, a gente precisa conectar a pós-graduação com a graduação e a universidade com a escola, né, com o ensino básico, o ensino superior e o básico. Então, esse é um outro aspecto aqui, né, que para a gente é muito importante, aliado a um outro que é também outro e terceiro fator que nos coloca na contramão, né, que é também um certo desprezo fomentado pela divulgação científica, que advém, claro, de um muro muito alto que a gente construiu entre a universidade e a sociedade, de tal modo que, enfim, e que na nossa área, eu acho que ele tem alguma coisa, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, né, talvez, tem algo a mais, né, porque a filosofia é uma área das ciências humanas de uma especialização muito precoce. Talvez tenha que ser assim, não estou discutindo isso, mas a gente começa muito cedo, né? Até para dar conta dessa história longuíssima, né? De toda a dificuldade envolvida na formação, né, de um estudante na graduação. Em geral, a pesquisa começa muito cedo, e isso exige um grau de especialização, né? Se a pesquisa começa cedo, a gente especializa as pessoas cedo também. Que tem um lado positivo, sem dúvida alguma, que é o fato de você já começar a educar desde muito cedo a pessoa para a pesquisa, mas, por outro lado, gera uma situação de comunicação muito complicada, porque essa pessoa passa a ter uma dificuldade de falar com os demais da própria área.
né? Isso é incrível mesmo, a gente notar o que vai acontecendo nesse processo, que ela é tão especializada que, de repente, você tem alguém que tem uma formação de ponta, né, uma excelente pesquisadora, mas ela consegue falar com mais 2 ou 3 pessoas que têm o mesmo nível, né, de especialização ou que estão interessadas no mesmo. Isso é algo da pesquisa, mas dificulta, né? Tem uma face, talvez, negativa, que é dificultar a nossa comunicação entre dentro da própria área, dentro das ciências humanas e muito mais ainda, né, com quem está fora ou com quem está na escola, né? Então, a enciclopédia também vem nesse sentido de fazer alguma coisa que a Carol também disse, que é o seguinte: a pesquisa de ponta, a gente quer pesquisadores, né, de ponta, mas que possam e que estejam dispostos a escrever um material que tem, né, essa forma da divulgação, tem o interesse da divulgação, tem a ideia de falar, né, para um público não tão especializado quanto aquele que permitiu aquela pesquisa acontecer, né? Então, esse também é um aspecto do nosso trabalho que vai na contramão, né? Então, recontar a história, juntar a universidade, né, a pesquisa de ponta com a graduação e o ensino, né? E quebrar o preconceito contra a divulgação científica, eu acho que é coisa demais, a gente está fazendo e, bom, a Carol acabou de falar, né, está dando super certo, por quê? Porque a gente tem hoje, né, eu podia citar algumas, só a última coisa que eu vou falar mesmo, né, que dá essa animação foi essa escola que veio, né, do Paraná, né, do Paraná ainda, ai, que demais. Acho que é Santa Catarina, não Santa é? Catarina? Ah, tá bom, dá alegria igual. Santa Catarina, né? E assim, chegando na escola, e, por exemplo, a gente tem na equipe, né? Até chamei as meninas, não sei, elas estão, a Mel Siqueira, que está na equipe de comunicação, a Mel faz hoje mestrado em Christine de Pizan. Ela acabou de começar. Ela fez a iniciação científica comigo em Christine de Pizan, mas por quê? Porque ela leu o verbete que a Ana Rieger escreveu para a enciclopédia. Foi assim que começou, né? Essa semana a gente fez uma aula de graduação da Unicamp em que se discutiu o verbete que o Vinícius escreveu sobre a Sueli Carneiro. Então, ele está na sala de aula. Isso aí já, né? Ou seja, a gente está fazendo o que a gente quer fazer, né? Porque se a gente entendeu que para impactar a pesquisa precisa impactar a graduação e lá atrás o ensino médio, acho que a gente está dando certo, né? É um pouco isso. Isso é muito legal, assim, antes de passar a palavra para a Nádia, eu preciso dizer que quando eu conheci o projeto, eu também conheci no Vozes, né, o projeto, que ainda era um blog na época, a gente fazia questão, né, a gente que estava ali acompanhando o crescimento do blog, de divulgar o link para o maior número de pessoas, né, possível. E eu divulguei para muitas amigas minhas que estavam dando aula no ensino médio, justamente para usar, inclusive, como material de trabalho para as próprias, né, para além de passar para os alunos, para os estudantes, para elas mesmas ter acesso, assim, a uma história da filosofia que, por muitas das vezes, a gente não teve acesso na graduação, né? E eu lembro da empolgação, né, de todo mundo ali pesquisando e achando super interessantes os nomes que surgiam no blog, desculpa, gente. Mas eu vou passar a palavra para a Nádia contar para a gente um pouquinho também dessa história. Nádia, por favor. Bom dia, gente. Agradecer, primeiramente, e sinceramente, esse convite para estar aqui trocando com vocês, parabenizar mais essa iniciativa, dar essa alegria mesmo da gente ver espalhado pelo Brasil afora essas iniciativas que colocam, que são teóricas e são políticas, né? Eu vi a Jéssica falando um pouco disso, eu também senti. Isso que aconteceu um pouco também com a gente, eu vou falar um pouco desse meu processo aqui dentro da enciclopédia, que é acadêmico, é teórico e é político, né? Acho que a Carol trouxe um pouco isso, a Yara também ao falar do ímpeto, né? E é que eu, como essa nova geração, nem tão jovem, tá, Yara? Assim, a gente não está mais tão jovem assim, mas eu sou uma jovem geração, uma nova geração, da importância política e teórica disso, né? Que eu acho que a Jéssica também pode falar um pouco disso. Todo esse movimento, né, que vem do
do Vozes, eu estava nesse Vozes 2018, eu entrei um pouco do processo, eu fiz parte do processo da construção da enciclopédia enquanto a parte técnica aí, né, da comunicação, mas tem um fundo político muito forte, né, dessa nossa vontade de pertencer à filosofia de uma forma plena, né, enfrentar a hostilidade, né, a gente assim, a gente quer estar e quer continuar nesse espaço, né, então o Vozes, ele veio, né, um pouco além de ter esse papel teórico muito importante de colocar as mulheres na filosofia, tem esse papel político da gente falar desses incômodos e tornar esse lugar menos hostil para a gente, né, então a gente, nova geração, a gente entra nesse espaço e particularmente foi muito importante para mim, né, para eu continuar me sentir pertencente, né, a esse espaço, né, não sentir uma estranha, né, e que está sempre, parece, teimando, está, parece que a gente está sempre, isso, a gente continua remando contra a maré, mas a maré tá boa, né, pelo menos a gente está vendo quanto mais gente tem, vai ficando menos difícil remar, né, mas tem esse fundo, né, e aí engraçado que eu ouvindo a Yara, eu nunca tinha parado para pensar que realmente a gente une várias coisas desprezadas, né, a gente une ali o desprezo das mulheres na filosofia, une o desprezo com a filosofia no ensino médio, e une o desprezo da divulgação científica dita vulgar. O dia que eu vi essa palavra e sendo usada de uma forma séria, isso que a gente faz chama divulgação científica vulgar, né? Caramba, tá bom. Eu vi isso, assim, né, de enfim, professor muito sério, da filosofia chamando assim. E aí que eu entendi que eu também venho, eu sou da comunicação, né? Também continuo trabalhando com isso na filosofia, né? Inclusive. E aí, o que eu acho que eu estava pensando, que eu também não tinha pensado, por isso que a gente precisa encontrar e conversar, gente, quando a gente vai ouvindo, vai refletindo, né, sobre o que a gente faz. Esse movimento que vem em 2016, coletivo, né, do pertencimento das mulheres na filosofia, de entender que tem um problema, olhar para esse problema e começar a lutar contra ele. Logo depois, também, eu vejo, tem um outro movimento político nacional, não sei se vocês lembram ali, do Weintraub, né, ele, no ministro da Educação, ele elegeu a filosofia como inimiga da nação, assim, a gente nunca tinha tido essa importância nacional, inclusive, como ele colocou. Então, a gente parecia que era um grande inimigo, porque foi até bom, a gente, né, falou, pô, a gente está fazendo um trabalho importante, né, estamos incomodando desse tanto, mas aí, o que a gente viu? Que o próprio trabalho de divulgação filosófico, de diminuir esse muro, né, que a Yara coloca, se tornou quase parte da nossa própria necessidade de existência, da nossa existência, porque a gente precisa de recurso, né, na universidade, para a gente existir, para pesquisa, para, enfim, para todos as áreas, todos os níveis, né, e se vem esse ataque e vira e fala, mas olha, vê o que eles estão fazendo, interessa a quem? Olha aí, o que você está entendendo? Não está entendendo nada. Eles estão falando só para eles mesmos, para que serve a filosofia, para que não serve para nada. Então, a nossa existência ficou em risco, de alguma forma, né? Quando coloca a gente nesse lugar. E como é que a gente se defende? Mostrando, olha aqui, o que a gente faz é importante para caramba. O que a gente faz interessa a todo mundo. Mas como é que você coloca nesses termos? Se, como a Yara, né, colocou, a gente tem essa dificuldade da especialização, né, que, enfim, é própria da área, não vamos entrar nessa discussão, mas a gente tem uma necessidade de comunicar melhor o que a gente faz. E a gente precisa da divulgação vulgar. Então, a gente precisa de um verbete mais acessível, a gente precisa usar isso aqui, né, os vídeos, precisa usar do recurso do podcast, o que não significa, de nenhuma forma, e cada vez mais a gente prova isso com o resultado do trabalho que a gente encontra na enciclopédia, não significa diminuir a qualidade e o rigor com o que é feito, né? Tanto que isso a gente leva... Só um minutinho, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Tanto que a gente consegue levar isso com qualidade, né, para a sala de aula, em pós-graduação também, né, graduação, ensino médio, graduação e pós-graduação, como a Yara colocou, né, a iniciação científica da MEL parte daí, então a gente, enfim, até agora, atualmente, eu estava escrevendo essa semana um capítulo de um livro, eu recorro à enciclopédia para me fundamentar, né, enfim, é um material usado em todos os níveis, porque ele tem uma qualidade, que aí tem a ver um pouco do trabalho editorial, que eu acho que é legal vocês ouvirem, principalmente Carol e Yara,
desse rigor da gente encontrar pesquisadoras que fazem esse trabalho há muito tempo, né? Com seriedade, com profundidade. Então, não tem a ver com você comunicar bem, não tem a ver com o rigor filosófico, conceitual, né, teórico desse trabalho, né? E aí, eu acho que também, depois eu também fiquei pensando, eu tive a experiência nesses últimos 2 anos de estar... Fui professora de introdução à filosofia para vários outros cursos, né? E aí eu peguei uma geração, acho que, enfim, quem esteve em sala de aula na graduação nesses últimos anos compartilha dessa experiência, uma geração que foi formada no ensino médio na pandemia. Então, assim, muito precária, muito precária. E, por isso mesmo, assim, a gente não tem como fugir do fato de que eles encaram melhor ouvir um podcast do que ler um texto, né? Então, a gente tem que, por exemplo, no meu plano de curso, eu tenho que colocar ali sugestões, como é que eu colocava? Esqueci aqui a palavra, eu também estou fugindo da memória, mas por outras razões da Carol e da Yara, eu estou saindo um puerpério, né? Então, tá voltando aqui a trabalhar. E aí, sugestões audiovisuais, né? Podcasts, vídeos, e eles veem melhor, porque também tem outra realidade, eles levam 2 horas para chegar na universidade, aqui no caso, aqui em Brasília, né? Eles moram na periferia, na cidade satélite, são 2 horas. Pega um texto, o que é mais fácil? Ler um texto tremendo ou você ouvir um podcast, né? Então, agora vejam, você ouvir um podcast aqui desses, quando a gente coloca essa conversa, ele é super informativo, profundo, interessante, né? Então, não é nem um pouco vulgar. Então, a gente precisa entrar nesse jogo, né? A gente precisa entrar nesse jogo para a gente reconstruir uma outra filosofia, que é o que a gente quer, que é mais alargada, com a presença maior das mulheres na filosofia, e sendo mais plural e diversa é bom para todo mundo, né? Isso não é só para a gente, né? E também para a própria existência da filosofia de uma forma geral. A gente precisa ocupar esse espaço e mostrar que essa filosofia importa para todo mundo. E aí tem um papel muito importante da divulgação científica, né? Então, eu entrei um pouco nesse lugar, como eu já fazia esse trabalho unindo, né, minha formação na comunicação, meu trabalho em comunicação na filosofia, né, colocar essa experiência que eu tinha para o blog, até então o blog, depois a enciclopédia, e acho que tem esse pano de fundo que eu queria compartilhar dessa importância da política, né, para a nossa existência de uma forma geral. E aí, só sublinhar mesmo, né, essa também importância que também é política, e aí colocando, né, eu como uma pessoa que estava sendo formada nesse tempo, que são ações que eu imagino como o GPF, que tornam a gente mais pertencente à nossa área, né? Isso tem a ver com que a gente se abre para ler e para estudar e ensinar, então é mais amplo, a gente já, de saída, a gente já começa atuando com um cânone mais alargado, né, e o que é bom para quem a gente está formando, com o que a gente está produzindo, e isso volta para a gente de um aspecto que é político e é também subjetivo, de pertencimento, né, à área, que a enciclopédia tem esse papel. Eu digo assim, pessoalmente, mas eu sei que eu também falo por muitas estudantes e pesquisadoras jovens, né? Acho que é um pouco isso para começar. Muito obrigada, Nádia. Eu estou muito alinhada no que você trouxe, né? Nessa história de ser da nova geração, né? Que também não é tão nova assim, pelo menos. Ah, que coisa mais linda! Uma mamãe e o seu neném. Acabei de ganhar uma flor. Coisa mais Deixa eu ver linda. essa camiseta. Não, é a que der para ele, tá? Essa é de Vasco, mas ele tem Corinthians, tem Fluminense, a que você der, ele aceita. Se for bonita. Tá bom. Olha só, a família toda. Coisa mais linda. Vou dar um do Tem um Flamengo. querendo... Tem Oi, um Luiz. Ó, estão dando um para você. Ah, que fofo. Oh, meu Deus, que família linda. Coisa linda. Gente, ele tá Bom, enorme, e tem né? a ver com isso também, tá, gente? A gente só acha que dá para continuar
porque até virtualmente esse espaço a gente pode, né? Não precisa ficar escondendo fingindo que a gente não é mãe, né? E que a gente precisa parar para dar mamar e que as coisas são ocupadas, enfim. Também. É a vida real acontecendo, né? Isso, né? A gente não se desloca completamente. Aliás, a gente tem essa vantagem de a gente assumir esse lugar e não se deslocar do real para ocupar um lugar suprassumo do conhecimento, da qual o real não afeta, né? Que, enfim, a gente sabe que não funciona. Quer dizer, funciona, mas não em termos políticos, não em termos de pertencimento, como a Nádia trouxe. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas antes eu preciso comentar a fala da Nádia, porque esse aspecto político da enciclopédia me parece muito importante, né? Porque nós que somos da geração, e aí tem, como a Yara disse, né, tem um atravessar de gerações, né? Então, apesar de eu ser mais nova, de uma geração mais jovem do que da Yara e da Carol, né, eu já sou de uma geração que se distancia da geração que está chegando agora, né, da geração que veio da pandemia, né, enfim, que está começando a chegar na universidade agora, e que, por conta da enciclopédia, você tem um espaço político diferente hoje. Então, quando eu me formei na graduação, eu acho importante dizer isso, né? Quando eu me formei na graduação, e mesmo no mestrado, assim, a gente não tinha acesso a mulheres no pensamento. Não tinha. Né? A gente não tinha como, inclusive, não tínhamos recursos para procurar, porque isso não nos era ensinado. Né? A gente sabe que hoje em dia está muito mais fácil a gente ter acesso a pesquisas bibliográficas, né? Mas o trabalho que a gente fazia na graduação e um pouco do mestrado, no mestrado isso mudou um pouco, né? No meu caso. Mas ali na graduação em 2012, né, quando eu fazia graduação, o modo de pesquisa, as ferramentas de pesquisa eram oferecidas pelos nossos orientadores da época. Então a gente não tinha nem como conhecer. Mal é mal eu conhecer Simone de Beauvoir, né? Muito mal. E mesmo assim, com o pretexto de que a Simone de Beauvoir servia, em termos teóricos, ao propósito do Sartre. Então, quem de fato interessava era o Sartre. Né? Então, isso, e aí nós, mulheres que passamos por esse processo, a gente passou a duras penas, porque hoje a gente sabe como politicamente é mais fácil atuar dentro da academia, sabendo que nós temos teóricas sendo trabalhadas constantemente na graduação, no mestrado, no doutorado, dentro das disciplinas, né? Esse pertencimento, ele, de fato, tem uma função política que é a manutenção do lugar das mulheres dentro da universidade, dentro da filosofia, né? Porque na medida em que a gente reforça, né, e aí eu não vou entrar nessa querela das questões epistemológicas e ontológicas que jogam a mulher para fora da academia com o pretexto de que a mulher não tem capacidade intelectual de alcançar determinadas formas de conhecimento, e a gente sabe que isso na filosofia foi muitas das vezes usado como forma de jogar para fora qualquer teórica mulher. Mas, veja, quando a gente se reconhece nesse lugar, quando a gente reconhece uma bibliografia, e não só das mulheres, mas de pessoas negras, a gente constrói um laço em torno disso, a gente constrói apoio político dentro da universidade, a gente forma grupos, né? Que os homens também fazem isso, né? Mas a gente era expulsa desses grupos. Agora não, a gente consegue formar os nossos próprios grupos que servem de apoio para ajudar numa pesquisa, para trocar uma ideia sobre desafios da universidade, que antes era impossível. Por isso que eu acredito muito no papel político da enciclopédia em várias frentes, né? Inclusive para a manutenção da existência das mulheres dentro da academia e dentro da filosofia, que antes era muito difícil, né? E era menosprezado, inclusive, né? Hoje a gente consegue romper com isso, né? E quero ouvir vocês mais sobre isso, mas também queria ouvir um pouco sobre, todas vocês falaram, né? A escolha pelo verbete, né? O papel da escolha por esse modo de escrita, que é o verbete, né, que, de alguma forma, foge um pouco do que a gente está acostumado a lidar dentro da filosofia, que é o artigo. Acho que esse talvez seja um dos desafios
tanto da equipe editorial, mas como também das próprias autoras, né? A gente tem aqui no GPF, a Silvana fez o verbete para a gente, agora a Letícia, que é do GPF, também está fazendo um verbete sobre a Xoxana. Eu não poderia deixar de dizer isso. Estava dando um verbete sobre a Xoxana para a gente. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso, assim, sobre os desafios editoriais nesse sentido, sobre essa mudança de perspectiva, apesar da gente saber que o verbete ele tem um papel importante, já histórico, dentro da construção do pensamento, mas, assim, qual que são os desafios? Inclusive, também, a Carol já falou um pouco da escolha por autoras que já estão pesquisando, né, as filósofas que vão ser verbetadas, né, e como que isso também acontece dentro da área da filosofia, que, infelizmente, a gente sabe, tem poucas mulheres fazendo filosofia ainda, apesar de ter ampliado muito, e tem poucas mulheres estudando filosofia de mulheres, apesar disso também ter aumentado, né? A busca por essas autoras, a busca a escolha pelos verbetes, né? A escolha pela própria escrita em forma de verbete, como que isso tem acontecido ao longo desse tempo que a enciclopédia existe. Queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. E aí, quem quiser começar. Não sei se vocês querem começar a falar. Eu posso falar um pouquinho? A gente vai fazendo revezamento isso aí. Mas acho que a Jéssica também pode falar um pouco sobre isso. Eu acho que a escolha do verbete como forma, ela tem duas razões, tá? Uma é a acessibilidade ampla. Ou seja, uma vez que a gente estava pensando nessa interface, como a gente falou, né, o verbete ele tem uma acessibilidade maior e, sobretudo, pela sua brevidade, concisão e, finalmente, pelo caráter informativo. E aí isso chega no meu outro ponto. Eu acho que um verbete muito informativo, eu acho que a gente acha isso, né? Um verbete bastante informativo, que traga ali, olha, todas as obras que essa filósofa fez, por exemplo, e do que elas tratam, como é que isso se estrutura. Isso é semente para pesquisa, né? Então, eu acho que o verbete tem essa forma, que o artigo, na verdade, não tem tanto. O artigo, ele é a finalização de um processo de pesquisa, onde um pesquisador, uma pesquisadora já fez conexões e argumentos, e aquilo já está dentro de uma perspectiva, né? Um caminho já foi traçado. Então, eu acho que a escolha pelos verbetes como forma, vem muito disso, né? De verbete ser semente, e não ser árvore pronta, né? E nem ser fruto, né? Eu acho que esse é o ponto. Depois, só dizendo um pouquinho do nosso sistema, né? A gente tem um sistema de convite, a gente não tem um sistema de submissão. E isso tem várias razões internas sobre por que a gente tem que fazer isso. É uma coisa de organograma, assim, como é que a gente consegue trabalhar. A gente não funciona como um periódico, né? A gente teria dificuldade de ter revisor de fora e tudo mais. E o fato da gente trabalhar por convite requer da gente uma imersão na produção científica nacional. Assim, a gente vive querendo saber o que todo mundo está fazendo. E a gente, claro, está sempre aberta a pessoas que nos contactam, falam assim, eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso e a gente está ouvindo isso, mas tem uma demanda grande disso que a Yara falou já também, de que a gente mesmo se transforme em generalistas, porque nós somos formados especialistas, mas agora a gente precisa entender a história mundial da formação das mulheres, né? E como a gente tem esse compromisso da diversidade, a gente está tentando publicar a história do mundo, né? Assim, então,
Eu acho que esse é um desafio, né? E eu acho que essa ideia dessa forma, a gente, ou seja, isso que eu disse antes, né? O trabalho editorial é um trabalho bastante intenso que a gente faz, né? Então, enfim, não sei se eu respondi tudo, mas acho que meus colegas podem completar isso. Yara, eu vou passar a palavra para você, porque a Nádia eu acho que está amamentando, né? Ou, não sei. Ah, que gracinha. Sereno, sereno. Gente, eu continuo nessa questão do verbete ou quer abrir para outras perguntas? Como é que é? Acho que já podemos, né? Eu não sei como está a hora. Deixa eu ver. A Aline levantou a mão. Já são 11 horas. Já são 11 horas. Eu acho que a gente já pode abrir para questão. né? Não sei se a Nádia quer comentar alguma coisa sobre o verbete, mas se não, acho que a gente pode abrir para questões. Então, vamos abrir. Gente, eu vou abrir para questões, então, para a gente conversar um pouco entre nós. A Aline já levantou a mão, mas eu vou pedir para quem quiser falar, levantar a mão. Quem não puder abrir o microfone, né? Porque aí, se a vida está acontecendo, tem gente que não consegue abrir o microfone, pode deixar a perguntinha no chat que eu faço essa pergunta, né? Antes de passar a palavra para você, Aline é uma das membros do GPF, né? Vou deixar ela se apresentar, mas eu queria dizer que eu queria muito que as meninas da comunicação estivessem aqui, mas eu acho muito importante a gente dizer do papel delas, que é extremamente fundamental. A Carol já falou sobre isso, a Yara também falou um pouquinho, a Nádia, por já ter feito parte da equipe de comunicação, acabou trazendo um pouco essa perspectiva para a gente, mas é um trabalho bastante difícil, que demanda muito tempo, mas que é extremamente importante para a gente pensar assim, a forma de democratizar o acesso a própria enciclopédia, mas também de fazer parte desse novo mundo que está acontecendo, que é o mundo das redes sociais, e que, enfim, como a Yara pontuou, e a Nádia também, né, muitas das vezes os nossos estudantes, eles têm essa ferramenta possível, e ela funciona muito bem, né? Então, as meninas fazem um papel maravilhoso, fazendo com que a enciclopédia chegue em várias redes, né? Mas, enfim, eu vou abrir para a nossa conversa, então, eu vou passar a palavra imediatamente para a Aline. Aline, obrigado. Oi, gente, tudo bem? Vocês me escutam bem? Sim? Então tá bom. Meu computador deu um probleminha aqui, então estou no celular, mas acho que dá para ouvir. Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito vocês, Carolina, Yara, Nádia, né, por virem aqui contar um pouco para nós do trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Jéssica, que já faz parte aqui do nosso grupo, né, e que organizou esse encontro, obrigado também. E é muito feliz ver um trabalho que evidencia o apagamento do trabalho das mulheres na filosofia, na psicanálise, na psicologia, que é o campo de onde eu venho, não é diferente, né? E que encontra uma forma bastante criativa e uma forma bastante democrática, né, para fazer com que essa luta, né, por maior igualdade, ela atinja as pessoas mais jovens. Achei muito bonita a maneira com que vocês falaram da necessidade da filosofia estar entre os jovens, né? Dando um depoimento pessoal, assim, eu acho que encontrei as ciências humanas através da filosofia quando eu era adolescente, né? Então, de fato, eu acho que é algo que liberta muito a nossa mente quando a gente consegue minimamente se perguntar por que a gente pensa de uma determinada forma. Então, isso é muito importante. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, eu acho que é uma pergunta não relacionada só a... Eu queria fazer duas perguntas, né? Uma relacionada mais ao campo, que é: eu tenho percebido que muitas vezes quando a gente faz movimentos em busca de uma maior igualdade de gênero ou de raça, o ataque é imediato.
né? Você tem uma reação imediata que vem de diversas formas, né? Ela pode ser uma reação mais, mais escondida, né? Que é uma forma das pessoas falarem mal de você pelas costas, ou começarem a supor que o seu trabalho é muito nichado, né? Então, você não estuda mais política, você estuda gênero, né? Você não estuda mais filosofia, você é uma feminista. Então, essa é uma das formas que eu vejo, até formas mais óbvias, né? Que é processos judiciais, boicotes dos mais diversos. Então, eu vejo que quando vocês fazem essa enciclopédia, ela coloca o rosto de vocês, né, como representantes de uma luta, né, e eu queria saber como que vocês têm lidado, né, com essas reações, para a gente também pensar, né, como que a gente lida. Acho que é uma questão que o GPF também várias vezes precisa lidar, né? Tanto essa forma mais escamoteada, né, de repressão, quanto uma forma que às vezes aparece em uma violência mais direta. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu fiquei pensando, ouvindo vocês, já falei assim, nossa, já veio assim, vamos fazer um da psicanálise, né? Vai ser lindo, e aí, como que vamos falar com as meninas, vamos abrir um braço. E eu fiquei pensando assim, será que são coisas tão diferentes para que sejam, né? Para que as psicanalistas, mulheres, a Fran, que trabalha com a gente, ela tem a ideia de falar das pioneiras da psicanálise, ela tem um projeto sobre isso. Então, na psicanálise também tem tido esse processo de resgate de psicanalistas mulheres que ficaram apagadas na história, né? E aí eu fico pensando assim, que a enciclopédia da filosofia, se ela abarcaria outros campos ou não. Muito obrigada, Aline. Quem quer falar? Eu não sei se eu vou designando, se vocês decidem entre vocês quem quer começar a falar e tal. Bom, vou designar, então, vou fazer na ordem que a gente vem fazendo, Carol, Yara e em seguida a Nath. Pode ser? Então, Carol, por favor. Uai, achei que eu já tinha falado. Eu acho que a Yara deve ter mais memória dessa coisa da violência do que eu. Eu vou dar um depoimento pessoal. Uma coisa que eu descobri sobre mim mesma, e aí eu vou falar sobre mim mesma, né, nessa questão, é assim, eu não estudo gênero. Essa é uma coisa que eu falo. Eu estudo uma coisa que se chama metafilosofia. Metafilosofia é um estudo sobre as práticas da filosofia, e que inclui assim, como nossa filosofia é praticada e como ela, quais são, em toda a história, porque isso, a minha pesquisa é histórica, né? E como essas práticas mudam na história e, em particular, como gênero, raça. Nesse momento, eu tenho trabalhado um bocado com escravidão, com história, filosofia e escravidão. Essas coisas estão inseridas, né? Então, isso eu acho que é uma... E dizer também que eu sou uma profissional de história da filosofia. Essa é a minha linha de pesquisa, em especial em história da filosofia antiga. Eu continuo fazendo isso, inclusive porque é muito importante que eu esteja lá. Assim, só para vocês terem uma ideia, ontem houve no meu programa uma conferência em filosofia antiga que não foi organizada por mim. E aí eu fui e chamei uma outra professora de Buenos Aires que estava aqui e tudo mais, e chamei os alunos e tal, não sei o que e tal. Se eu não tivesse ido e não tivesse chamado a minha colega de Buenos Aires, toda a conferência seria só de homens. E porque quando essa ficha me caiu há muito tempo atrás, ela me caiu por causa de alunas que reclamavam comigo do ambiente de vestiário, né? Então, eu acho muito importante
pessoalmente, isso é um depoimento pessoal, né? Que eu continue fazendo isso que eu sempre fiz, que é a história da filosofia e a história da filosofia antiga. Que é uma área no Brasil, a gente está se mobilizando, a gente vai fazer um evento sobre mulheres, professoras de história da filosofia antiga do Brasil, porque a gente está se associando, porque nós somos muito poucas. Mas isso é um ponto. E aí, o segundo ponto que é sobre as outras áreas. Isso é uma coisa divertidíssima da nossa frente de trabalho, é assim, o que é filosofia? E a gente tem, toda vez que a gente tem uma reunião de pauta, a gente tem assim, e a gente começou com um conceito bastante restrito sobre quem eram as filósofas, né? Aí, de repente, a gente foi abrindo, e isso é uma prática de exame constante. Então, assim, a gente tem, na verdade, tudo quanto é área. Assim, no final das contas, eu acho que a gente hoje, hoje, tudo isso é coletivo, tá? Se a gente hoje tem uma regra de pauta, é assim, se a gente tem um argumento pelo qual essa é uma filósofa, ela é uma filósofa. Assim, basta um. E a gente está mais ou menos nessa. Mas, enfim, eu estou falando muito, eu quero ouvir minhas colegas. Obrigado, Carol. Yara, por favor. Vou acrescentar, então, duas coisas. Eu acho que, assim, primeiro, com relação à reação, né? Sim, ela é imediata. Ela é imediata. A gente está travando? Eu estou travando? Estou, né? Um pouquinho, mas voltou já, Yara. Tá, se continuar, é que eu estou sentindo que está ruim. Se continuar, vocês falam que eu passo para o celular, tá bom? Então, é isso. Primeiro, a reação é imediata, ela vem de vários modos, né? Ela vem quando, por exemplo, um colega de departamento diz assim, e quando é que você vai voltar a estudar filosofia? Isso já fala tudo, né? Ele está dizendo, e esse é interessante, porque é interessante notar assim, vem da onde a gente menos espera muitas vezes, né? Uma figura super badalada, super de esquerda, é muito interessante, né? Aí você vê essa mesma figura que não consegue conceber, a fala dela é assim, eu não concebo que mulheres façam filosofia. É isso que ele está dizendo, né? Então, é disso que se trata. É super violento, na verdade. E vem também uma coisa amiga, interessante. Outro dia um amigo meu falou assim, muda de assunto. Você só vai falar disso agora? Ele estava magoado comigo, era assim, poxa, você não vai voltar a falar de uma coisa que eu possa falar também? Então, era um pouco isso, né? Então, é muito curioso esse... Agora, eu vou te confessar assim, a sorte, qual é a sorte? A sorte é que eu já estou numa idade que eu não estou nem aí. Eu vou confessar, vou falar a verdade para vocês. É claro, né? E eu posso não estar, né? Eu posso não, e até me divirto, e confesso que me dá até um prazerzinho, porque eu vejo as coisas todas escancaradas, e quando eu vejo uma reação assim, eu falo, tô no caminho certo. É isso que eu tenho que fazer, né? Porque se está incomodando, significa que a gente está mexendo no negócio. Então, é isso, né? Vamos em frente. A estratégia, eu acho que é assim, como é que lida, né? Porque, volto a dizer, eu posso ter essa postura porque eu já estou consolidada na carreira, eu já sou uma professora livre-docente, eu estou empregada, está tudo certo, né? Então, é um pouco esse movimento também, né? Quem vai na frente, quem pode se expor mais, né? Abrindo o caminho com a maior delicadeza possível para quem ainda precisa se inserir, porque a gente briga com o sistema de dentro dele, né? É de dentro que a gente briga. É essa a estratégia, é uma estratégia de reforma, né? Não é de revolução, embora eu gosto de é uma medida, digamos, afirmativa com potencial revolucionário, porque a gente está mudando as coisas, sem dúvida alguma, né? Mas a gente precisa estar dentro, né? Para poder mudar. E isso significa também, claro, né? Primeiro, que as mais velhas vão na frente, né?
porque podem se expor mais, mas eu acho que a estratégia, de fato, é a seguinte, é fazer com muita qualidade, né? O nosso maior aliado aqui é a excelência. É que a gente está produzindo, né, um material de muita qualidade. Ela é de tanta qualidade que as outras áreas estão olhando para a gente, né? Então, agora, por exemplo, as nossas colegas sociólogas estão fazendo uma enciclopédia, daqui a pouco vão acionar a gente para uma reunião parecida, eu estou sabendo, para a gente poder ajudá-las, né? Mas estão de olho, estão olhando, estão querendo fazer o quê? Repetir na sua área, né? Por quê? Porque o material é bom, é de qualidade, né? Então, é um pouco isso. Acho que o nosso maior trunfo é esse, né? É que a gente sabe fazer e a gente está fazendo muito bem feito. E a gente encontrou, né, a outra coisa que eu acho que é muito legal, porque a gente falou de uma reação negativa, mas a gente também encontrou muito apoio, né? Isso é muito interessante. A Carol fala, né, quando a gente foi escrever juntas a seis mãos, né, a Lina também estava nessa, a introdução para o livro, a Carol colocou uma coisa muito legal, né? Falou que bastou a gente ter a ideia e a gente encontrou muita gente disposta a vir com a gente. Então, essa é isso também é fortalecedor, é assim que fala? É isso aí, né? Fortalece a gente, né? Porque a gente encontrou gente muito boa, fazendo pesquisa de muita qualidade que disse a gente quer estar junto, né? Então eu acho que é um pouco por aí, com certeza. Eu não me lembro da segunda pergunta, acho que eu posso passar. Obrigada, Yara. Eu vou passar para a Nádia, mas o seu áudio está picando um pouquinho. Você tinha sugerido que se tivesse continuando a picar, você ia passar pelo celular, né? Picou um pouquinho. Mas deu para entender tudo que você falou. Obrigada. Nádia, querida. Sereno. Acho que tenho duas coisas a falar um pouco sobre essa questão de ataque e violência. Uma primeira, não sei se Carol e Yara se lembram, até fui lembrar que quando a gente foi lançar o verbete escrito pela Camila Jordão da Maria Lacerda, vocês lembram que ele sofreu muito... eu estou falando do ataque virtual, na verdade, né? Não estou falando uma das pessoas ali presenciais no departamento, um ataque virtual mesmo com várias mensagens, assim, massa, assim, centenas, completamente misóginas, depois acharam outros verbetes ali, o da Simone de Beauvoir, e a gente sofreu um ataque mesmo, assim, virtual pesado. É isso, a gente sabe como os algoritmos trabalham, né, cada vez mais tem ficado cada vez mais explícito, né, como enfim, as big techs e tudo mais se alinham com, né, uma direita conservadora, misógina, enfim, esses últimos episódios tem ficado mais evidente, né? Então, para dizer que isso há 5 anos atrás a gente foi alvo. Eu acho, não acompanhei muito, mas eu acho que não tivemos mais nesse sentido, né, desse ataque virtual, mas, assim, é um exemplo de algo, assim, explícito, né, uma violência dentro desse meio que a gente tem, que é virtual, né, a gente sofreu bom, aí já mostrou para a gente logo de saída, foi bem no início, né, que a gente sabia que o que estava fazendo era um vespeiro, né, mas o que eu ia também, por outro lado, falar é que eu fiquei aqui tentando até recuperar se eu já tinha sofrido algum ataque diretamente, ou algum comentário como esse que a Yara, né, compartilha, que ela sofreu por conta da enciclopédia, desde que eu me envolvi com o trabalho da enciclopédia. E aí eu preciso dizer que para dar também algum ânimo, uma amiga minha fica falando que eu sou poliana, que eu sempre vejo o copo meio cheio. Eu acho que eu sou essa pessoa mesmo. Então, indo para o copo meio cheio, eu preciso dizer, assim, o quanto, até agora, eu, na verdade, tive uma porta mais aberta por conta do envolvimento do trabalho na enciclopédia, sabe? Vou dar um exemplo aqui que eu vivi. Não que, e aí é o copo meio vazio, não tem a ver, assim, o que eu estou falando do trabalho da enciclopédia. É claro que por ser uma mulher na filosofia,
a gente coleciona assédios e experiências negativas por ser mulher. Isso é um ponto, não é o caso, mas especificamente sobre a enciclopédia, que eu estava me lembrando aqui. Mas aí vocês vejam a importância, aí retomando aqui a fala da Carol, dela ser uma única ali, né, na filosofia antiga, né, a importância da gente ter mais mulheres nesses espaços. Quando eu fui fazer essa seleção, aí um relato aqui, né, quando eu fui fazer essa seleção para professora temporária na UNB, tinha alguns pontos, né, que iam ser sorteados para eu dar era uma mini aula, não chegava a ser uma aula. E aí, o ponto que foi sorteado para mim foi História na Filosofia. E eu dei um all-in. Eu dei uma aula de História na Filosofia, colocando mulheres da filosofia e problematizando isso. Eu falava da enciclopédia, colocava ali como a bibliografia, né, textos ali da enciclopédia, usei o texto da Yara sobre a historiografia do cânone, usei texto da Natasha Pugliese, né, então, assim, eu fui num all-in porque eu sabia que estava me arriscando ali, e por um lado, mas eu tinha uma presença ali de uma mulher na banca, né, e hoje eu vejo, assim, que ela, depois, né, a gente ela se tornou uma parceira, nesse tempo que eu, né, trabalhei ali na UNB, continua sendo. E ela, quando ela era coordenadora, aí eu fui aprovada, e quando uma aula antes, um momento antes de eu começar as aulas, ela me chamou para apresentar como seria, ela falou assim, Nádia, eu sei que a gente tem uma ideia pré-concebida, assim, da nossa formação na filosofia, do que seria assim, uma introdução à filosofia. Mas, assim, a gente está aqui em terra de Darcy Ribeiro, aqui é momento para testar. Você quer testar alguma coisa? Testa, fica à vontade para apresentar, né? Então, assim, sabe que você apresentou, né, na seleção? Fica à vontade se você quiser ir por esse caminho. E aí eu fui. E, assim, que bom para os meus alunos, né, que eles tiveram acesso a uma outra filosofia que até então, né, eles não tinham. E aí isso tem a ver com o trabalho, claro, que também para mim foi de formação, né, essa participação na enciclopédia, né, como na comunicação, depois como editora, né. Então, isso, na verdade, até aqui me abriu, sabe? Portas também. Então, acho que a gente também precisa confiar um pouco nesse caminho, a gente não temer, né? Melhor porque aqui vou ser atacada, ou posso ter portas fechadas, né? Eu acho que são brechas, né? A gente vai sempre, essa pequena brecha rompendo, né? E se torna um buraco que passa mais gente depois, né? É isso, você tem toda a razão, Nádia, a gente também tem esse lado positivo, né, depois que eu me tornei editora da enciclopédia, que eu tive esse prazer, eu pude conectar com outras pessoas nesse propósito de pensar a enciclopédia, de convidar para o verbete, pensar outras frentes também de pesquisa, né, o que a Coral falou, a gente acaba conhecendo um pouco da história da filosofia das mulheres do mundo, né? Porque aí a gente vai ver quem está pesquisando o quê, né? Então é um trabalho de pesquisa bastante interessante, né? De estudo, que também traz esse aspecto positivo, né? Para esse desafio que né? Que tem desafio, né? Como a Nádia falou, a gente sofre ataque. Curiosamente, já passo a palavra, mas preciso dizer isso, né? Na nossa última reunião, né, Lívia, a gente estava falando sobre justamente um pouco da presença do GPF também nas redes sociais, né? De como que isso acontece. A gente sabe que os ataques nas redes sociais são bastante violentos, né? Eles tendem a cancelar mesmo, né? Mas não só, né? Então, ataques vão vir de todas as frentes, mas também tem esse lado positivo, né? Essa coisa de estar num processo formativo bastante interessante. Bom, agora eu estou adorando que o Mitch agora ele põe 1 e 2 nas mãozinhas, né? Então, primeiro a Lê, Maria Letícia, que vai fazer um verbete para a gente também, e depois a Lívia. Eu vou passar a palavra para a Lê. Lê, por favor. Oi, gente, bom dia. Se começar a picar, eu vou para o celular também, vocês me falam. Estou muito feliz de estar aqui, de escutar vocês. Eu fiquei muito contente com o convite que a Jéssica me fez para poder fazer o verbete Shoshana Feldman. Eu queria falar um pouquinho como que eu cheguei nisso. Eu fiz psicologia e a minha história com a filosofia foi, assim, fiz mestrado e doutorado, e depois de algum tempo de LATESFIP, defendi o doutorado, pensei, agora eu vou estudar o que eu quiser, e eu comecei a estudar Beauvoir,
e depois eu fui para um encontro na UFSCar em 2019, que era comemoração, né, do trabalho da Beauvoir naquele momento, e eu recebi 2 convites lindos ali, que foram para publicar o texto que eu apresentei no congresso e também fazer uma resenha. Fui até olhar o nome do livro que eu estava lendo da Beauvoir, era Brigitte Bardot e a Síndrome de Lolita, que foi traduzida pela Magda Guadalupe. Eu estava lendo esse livro e fiz uma resenha, então esses 2 textos entraram no dossiê Beauvoir, e isso foi em 2019, e de uns tempos para cá, eu comecei a estudar a Shoshana Felman pela relação com Lacan, né? Porque eu vivo de clínica, trabalho com clínica, e eu fiquei muito abismada com o título de um livro dela, que depois eu vim a saber que é um conceito que o Lacan utiliza e que não diz que é dela, que é o conceito de corpo falante, né? Então, O Escândalo do Corpo Falante, que é um livro da Shoshana, foi um livro que ela mesma sugeriu que fosse traduzido, né? Eu me aproximei agora com quem eu estou fazendo o meu pós-doc, com a professora Lúcia Castelo Branco, que né, conheceu, né, a Shoshana, e a Shoshana disse a ela, traduza este, né? E a gente entende, né, esse movimento como uma questão política também, dessa retomada desse conceito que, na verdade, era do Shoshana e não foi reconhecido como não foi referenciada por Lacan. Então, eu fico muito feliz, né, de encontrar, eu cheguei na Shoshana por isso, e principalmente por um texto chamado Sobrevivência Postal, ou a Questão do Umbigo, que é quando a Shoshana recebe, junto com Paul Deman, na Universidade de Yale, recebe o Lacan lá. E é um texto belíssimo, muito denso, que eu já li várias vezes, foi traduzido pela professora Sueli Aires e a Flávia Trócoli, as duas, e é um texto que eu recorro a ele sempre, assim, ele é muito importante em termos da questão da interpretação, né, o sonho da ejeção de Irma como um sonho da fundação da psicanálise, e principalmente agora com uma alegria, né, que eu tenho, que é o texto da Shoshana, What Does a Woman Want, que ela abre com a Virginia Woolf, né, com O Teto Todo Seu, que acho que foi um encontro muito feliz também, assim, dentro dos livros que me habitam aí, ter encontrado a Virginia ali. Então, estou super entusiasmada com esse convite, agradeço, e foi muito importante ouvi-las, porque essa transmissão, né, e de pensar como, né, essa formação de caráter, né, dos jovens, eu atendo muitos jovens na clínica, né, lembrei de um pai implicando com o filho recentemente, falando que ele achava que ele não servia, que ele estava trancado dentro do quarto, que era muita angústia, e disse para ele, assim, seu filho é um filósofo, presta atenção nisso, né? Tem coisas aí se formando muito importantes. E essa escrita, né, que eu estou percebendo que é um verbete para ser lido o quanto antes e acessível às primeiras pesquisas das pessoas, né, que são fundadoras, né, quando a gente se apaixona por um tema, né, bem jovem, isso é fundador da nossa formação acadêmica, da nossa formação aí profissional. Então, obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço, Lê, vai ser muito legal ler o texto da Shoshana, seu verbete. Enfim, ler a Shoshana em si é muito bom, né? E tem vários nomes de vários verbetes. Eu vou fazer o seguinte, antes de passar para as editoras para elas comentarem, eu vou dar espaço para a Lívia falar, que aí a gente já faz em bloco. Pode ser? Obrigado, Lê. Lívia, por favor. Eu fico aqui impressionada com o fôlego, né, de vocês, porque
se vocês abrirem o blog delas, né, o site, é uma profusão, e assim, gente, que acontecimento mesmo. E eu fico lembrando, né, assim, como que é entusiasmante a gente descobrir uma pensadora nova que nomeia para a gente e abre um universo que estava ainda apagado, né, e inacessível. E eu sinto que tem um efeito quase messiânico, né? Eu lembro que eu assim, descobri uma autora, eu saía divulgando, gente, vocês precisam ler isso, vocês precisam ler isso, comprava livro, dá para o outro, tipo assim, para criar uma rede mínima para você conversar sobre aquilo. Gente, vocês não viram, né? Não ouviram a palavra, o chamado? Então, eu acho que a enciclopédia dá notícia disso, né? De como que essas ideias, elas precisam sobreviver e a gente tem que dar notícia, né? Só que essa questão que a Aline traz da resistência, eu vejo que um grande desafio é o momento em que as autoras apagadas elas vêm à tona, imediatamente elas colocam o cânone das pessoas no chão, e aí é como se elas voltassem a uma estaca zero da própria formação, né? Então, assim, soa como um ataque direto e, na verdade, é assim, olha, sobre isso aqui você não sabe dizer, né? Sobre isso aqui você não tem acesso. Achei bonito, né, Yara, essa fala honesta, tipo assim, quando você vai voltar a falar sobre coisas que eu também posso contribuir, que eu não vou ficar num lugar passivo de mulher, né? Assim, que eu não tenho que ficar aprendendo com mulher, que isso é um ultraje, né? Tipo assim, de um cânone inteiro que ele não tem repertório nenhum. Então, a única coisa mais sensata que eles têm a fazer é falar, não, isso aí eu nunca ouvi falar, por que isso é importante? Por que isso é relevante, né? Então, eu acho que essa dimensão mesmo de como transmitir é um desafio muito grande, né? Porque a gente, quando entra no campo, os nomes nos dão indícios do mais ou menos, né? Judith Butler, Sandra Harding, a Jéssica Benjamin, que eu vi que algumas que vocês têm ali, né? Mas, por exemplo, essas eu conheço. As filósofas da antiguidade, eu não tenho ideia de por onde que o pensamento delas passa, né? E quais são as perguntas que elas poderiam responder para mim dentro das pesquisas que eu faço, né? Assim, dentro do meu repertório. Então, eu fico imaginando, e assim, às vezes a gente encontra com autoras por acaso, né? Eu acho que a enciclopédia assim, é um grande produtor de bons acasos, né? Que as pessoas podem ir lá, mas talvez a gente consiga criar dispositivos como esse para colocar quais as questões que a gente pode, tipo assim, quais as questões que tais autoras, elas nos iluminam, né? Tipo assim, olha, se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Então, assim, eu fiquei aqui curiosa para saber para vocês, né? Qual foi a última autora que vocês descobriram que fez um eureka danado, assim, que vocês falam assim, você tem que ler essa aqui, né? Pô, fiquei curiosa para saber quem é a última paixão de vocês, né? Descoberta. Muito obrigada, gente, pelo trabalho. Bom, eu vou seguir na ordem que a gente já estava seguindo. Vamos fazer ao contrário, começar com a Nádia agora, né? Aí a gente faz Nádia, Carol e Yara, pode ser? Então, Nádia. Obrigada, Lívia, por compartilhar um pouco dessa sua percepção, porque eu acho que era uma das coisas que eu queria falar um pouco hoje aqui, eu acho que até um deslumbramento meu, que eu ainda tenho com esse trabalho da edição, da enciclopédia, que acho que não tem nenhuma vez em que a gente vai lançar um verbete, né, que chega esse verbete, a gente lê ele finalizado e participa desse lançamento, que é muito legal também, esse momento do lançamento que a gente ouve o que tem por trás, né, como é que foi ali por trás da escrita dele, e aí não tem nenhuma vez que eu não fique assustada, acho que talvez seja a palavra, de como até então não tinha acesso àquela filósofa, sabe? Como não sabia, muitas vezes eu não sabia dela, e assim,
E como é absurdo, porque quando você tem acesso ao que é o trabalho dela, né, o que foi feito, assim, é realmente uma violência epistêmica, né, mas não só. E como até então a gente vinha sendo privado disso, e aí reforça, né, a cada lançamento, quando encerra, reforça em mim essa energia para a gente continuar o trabalho, né, porque reforça a importância, a necessidade de compartilhar com todo mundo, isso que a gente ficou privado, né, desse tanto de produção, né, feita pelas mulheres. E aí, nesse sentido, que é um trabalho, é muito curioso, eu ainda tento entender um pouco, assim, sobre esse trabalho da edição, eu já pedi várias vezes para a Carol começar a escrever sobre isso, Yara, porque aqui aí também sou eu muito aluna dela, sabe? Quando a cada reunião, assim, de pauta, eu me sinto muito aluna e quero lê-las e ouvi-las mais também sobre o processo, porque toda vez, quando eu vou também me preparar para reunião de pauta que a gente vem sugerir nomes, tem um processo que é um tanto orgânico, né, que a gente, conforme vai lendo, participando de eventos, né, enfim, está em contato com o trabalho, vem um nome, vem alguma coisa, e a gente vem a ideia, vem o nome ou de uma filósofa ou de uma pesquisadora que você pensa, talvez ela possa escrever sobre isso, né, então tem uma coisa meio orgânica, mas tem também um processo de busca, muitas vezes, né, vamos, né, que eu faço, principalmente quando eu estou mais... Estou um pouco fora, né, dessas participações, por exemplo, como eu estou agora, estou mais dentro do mundo aqui doméstico. E aí é curioso você falar, não, agora esgotou. Eu acho que eu tenho uma sensação que eu falo, agora esgotou. E nunca esgota, é assustador. É isso que toda vez eu me assusto, assim, também com as reuniões de pauta. Falando, não, agora não é possível, que vai chegar mais coisa. E chega muito mais coisas, e vem mais uma que você fala, meu Deus, olha esse trabalho, né? Como é que... E é filosófico, sabe? E aí também tem esse outro processo muito interessante, que eu acho que são vários elementos aqui, por isso que eu falo que eu queria muito que Carol e Yara precisam escrevessem sobre isso, que é um exercício metodológico, né, de reflexões sobre metodologia, que a gente pensa o tempo inteiro aqui na prática, de entender, assim, porque, como é que eu vou considerar isso, essa filósofo ou não, né, como é que a gente vai definir, né, que isso seja, e aí tem a ver com um pouco, quem que falou, foi a Aline? Perdi aqui um pouco, que falou sobre fazer um trabalho só de psicanalistas, né, porque muitas vezes é como a Carol, foi a Aline, colocou que às vezes a gente vai achar lá nas psicanalistas, né, alguma coisa, quando elas vêm para cá também, né, e o que a gente vai procurar. E aí o que eu estou dizendo que é curioso, que a gente vai refletindo sobre isso conforme a gente vai trabalhando, tem a ver com o material, né, com o que é publicado, né, então, assim, o que a gente vai considerar, né, do material publicado para ser o que é filosófico ou não, é claro, isso a gente já sabe, você vai considerar grandes obras, tem um monte que está fora, né, mas aí como é que a gente vai considerar esse material como, o que vai ser esse material filosófico ou não? Qual que é o diálogo? Ela está dialogando com quem? E aí isso é muito legal, porque a maioria das vezes são nomes, assim, invisíveis, e estava dialogando com uma baita de uma tradição. Isso, assim, esses são os momentos que eu mais me choco, que para mim isso é altamente filosófico. Se ela está em diálogo com alguma tradição, não disse tradição, alguma tradição, né, com filósofos, né, isso é filosófico, e aí você vai descobrindo outros nomes, né, então, para compartilhar um pouco desse sentimento que você tem quando você vê esse tanto de nomes, né, ali, e eles não param de surgir, e eles são altamente filosóficos, mas e aí tem a ver com que a gente, então, precisa discutir o que a gente está entendendo como filosófico, né, mas, enfim, é só para compartilhar também desse sentimento que eu sempre tenho de que é assustador como a gente vinha sendo privado, e essa lista é crescente, né, então a gente ainda tem muito ali, muitos nomes a entrar ali, né. Obrigada, Nádia. Então, agora eu vou passar a palavra para a Carol, em seguida para a Yara. Pode ser? Como você quiser. Queria agradecer a Maria Letícia pela descrição da experiência dela. Eu acho que essa é a experiência que a gente vê nas nossas autoras, né?
de descobrir que tem um material. E uma coisa que a gente tem estrutural, assim, é que os prazos de entrega de verbete são longos, né? Porque quando uma autora começa a escrever esse processo, ela descobre que são 5.000 conexões que ela não tinha visto, que eu não sei o que, não sei lá, não sei lá. E a gente já acostumou, né? Por isso que isso dá um pouquinho mais de trabalho para a gente organizar a publicação periódica, porque a gente tem que se responsabilizar sobre isso, né? Mas a gente já tem isso, né? E também queria agradecer esse comentário, né? Essa pergunta, né? Qual é a última paixão de vocês? Assim, uma coisa que eu adoro. Eu vou falar uma coisa, né? Tem várias coisas que eu adoro de enciclopédia, mas uma coisa que eu adoro de enciclopédia são as brasileiras. Cara, assim, eu convido vocês a ouvirem a nossa última entrevista. Leolinda Daltro. A Jéssica fez essa entrevista. Essa entrevista foi incrível. Assim, Ana Rosa Termax dos Santos, então, Leolinda Daltro, que foi o verbete que a Elaine fez para a gente, e a Ana Rosa Termax dos Santos, que é o verbete que a Cristiane fez, ambas historiadoras. Me impactou também. Assim, é como a gente conta a história do Brasil. Leolinda Daltro é uma figura, assim, que... Como assim que a gente nunca estudou Leolinda Daltro, entendeu? E a entrevista... A Elaine é uma pessoa... Assim, ela se apaixonou pela Leolinda Daltro e contou pra gente uma história que a gente não sabia, sabe? Sobre o indigenismo no Brasil, sabe? Sobre como é que você pega uma mulher que está ao mesmo tempo... Ela deve ter sido a primeira mulher que se registrou para votar no Brasil, porque ela conseguiu se registrar para votar antes da lei que permitia o voto feminino. Então, é uma história incrível sobre feminismo, sobre indigenismo no Brasil e como ela queria ser a coordenadora do projeto indigenista do país, entendeu? Então, assim... Gente, a gente tem... Assim, então, essa foi a minha última paixão, porque essa foi a paixão da semana passada. Então, assim, para dizer que eu vivo apaixonada. Assim, e eu posso aqui contar várias, né? Mas eu acho que quando a gente chega no Brasil, isso é muito legal. Eu vou passar a palavra para a Yara, mas, gente, assistam a entrevista com a Elaine sobre Leolinda Daltro. O jeito que ela fala é muito apaixonada. Essa paixão, assim, ela fala apaixonada e ela faz os contos, assim, foi uma entrevista maravilhosa. Assistam também, é muito bom. Yara, por favor. Então, assim, eu queria só também, né, agradecer a Maria Letícia, também pela disposição aí de escrever o verbete sobre a Xoxana para a gente, e falar queria só registrar essa coisa do apagamento, né, que foi o... Jéssica, eu compartilhei para o WhatsApp um link com você. Se não der para compartilhar, só põe para as pessoas darem uma olhada. Que eu estou no celular, eu não consigo fazer esse jogo. Se você puder, por gentileza. Porque, assim, eu não preciso falar mais nada sobre apagamento depois desse link. O Jornal da Unicamp fez uma matéria sobre a tradução para o português do Corpus Falantes. O Escândalo do Corpo Falante, que é o título, né, correto do livro da Xoxana, certo? E acho que é o primeiro integralmente, né, traduzido diretamente do francês e tal. E quando você abre a matéria, existe a capa do livro. E se vocês puderem, por favor, olhem a arte. É a capa do livro em cima de uma foto do Lacan. É tão impressionante que eles tiveram... E eu olho e falo assim, é o jornal da Unicamp, que está sempre ligado, antenado, é a gente que está olhando para isso, faz a matéria, está tudo certo. Mas olha que loucura
que não passou por um crivo, o jornalista não viu, né? A editora não viu, ninguém viu que eles estavam publicando o livro da mulher com a foto do Lacan atrás. Isso é... Alguém ia falar? Então, é disso que se trata, né? Tá muito enraizado. Fala, Flor. Não, acho que todo mundo já conseguiu ver que eu estou vendo as carinhas surpresas, né? Não, eu ia tentar compartilhar aqui, mas o meu computador não está liberando para compartilhar a tela. Eu vou tentar aqui. Só olhem, tá lá, né? Põe Jornal da Unicamp, o escândalo do corpo falante, vai vir a imagem. Mas essa imagem escandalosa, ela é só olha que incrível. Não é surpreendente? É muito surpreendente. Então você fala assim, não, olha, lá no século XVII, né, a correspondência da Elizabeth com Descartes ficou escondida, a gente só conhece a parte dele da correspondência, né? Não sei se vocês conhecem esse caso é interessantíssimo, olhem lá o verbete sobre Elizabeth da Boêmia. Elizabeth da Boêmia passou muito tempo se correspondendo com o Descartes. E o que acontece é que dessa correspondência é uma correspondência filosófica. Ela só podia fazer filosofia fazendo carta com o Descartes, né? É uma filosofia epistolar. Tem 2 verbetes, inclusive, na enciclopédia, especialmente, um é da Catarina Peixoto sobre a Elizabeth da Boêmia, o outro da Carmel Ramos sobre escrita feminina epistolar. Mas por que eu estou lembrando desse caso? Porque a gente está falando lá do negócio que ficou no século XVII, que é uma correspondente, a gente conhece toda, digamos, a gente ficou durante até os anos 40, se eu não me engano, outro dia aí do século XX, a gente só conhecia a parte do Descartes dessa correspondência, a dela não. Então você fala, bom, um apagamento longevo, começou no 17. Agora, quando a gente olha essa página, né, essa imagem, né, de uma divulgação de um livro escrito por uma mulher, com essa foto do Lacan atrás, você diz, bom, é recalcitrante de um jeito assustador, né? É realmente assustador. Então, ou seja, né, a gente tem muito trabalho pela frente. É muito trabalho mesmo. Yara, eu só coloquei a imagem dela aqui para fazer um sobreposição, tá bom? Essa é a Xoxana, tá, gente? A autora do livro. Esta, tá? É esta a autora do livro. É realmente assim, enfim. Agora, sobre diz tudo, né? A minha última paixão é um pouco como a Carol falou, né? A gente tem que falar da última paixão, né? Tipo, porque a semana que vem já vai rolar outra, porque o que é incrível é porque esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é um trabalho que está sendo feito em vários lugares do mundo, né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente está fazendo, tirando as brasileiras, né, dos escombros da história, as canadenses estão fazendo um trabalho semelhante, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, tem para todo lado os projetos importantes, inclusive o New Narratives, que é um deles que a gente digamos, né, bem irmãs, né, coordenado pela Lisa Chapur no Canadá, mas enfim, ou seja, todo dia, é isso que eu quero dizer, todo dia a gente, se a gente quiser, a gente vai encontrar uma filósofa nova, né? Então, e vindo com coisas realmente, né, muito surpreendentes, são vidas incríveis, conceitos incríveis, enfim, abre muito a cabeça, permite a gente ver uma série de coisas de lugares desde ponto de vista diferentes. A minha última paixão, a mais recente, é a Glória Anzaldúa, num verbete escrito pela Ada Cristina Ferreira, ele está publicado, né, ele está na edição impressa. E a minha última paixão tem a ver com o fato de eu ter ido recentemente para o México. E aí sim eu fui ler, né? Eu fiquei muito tempo só ouvindo sobre a Glória Anzaldúa, né? Li algumas vezes o verbete da Ada. Aí eu finalmente, ao ir para o México, li a própria Glória Anzaldúa, e é uma autora que está assim, realmente fazendo uma espécie de explosão no meu cérebro, porque é uma filosofia feita na fronteira. E a ideia de fronteira ela é muito forte aqui, né? Porque é uma pessoa que está e não está em 2 lugares
ao mesmo tempo, né? Na verdade, ela já não pertence mais àquele lugar de onde veio e também não propriamente pertence para onde foi, né? É muito bonita essa figura, então ela resolve fazer na fronteira, né? Pensar na fronteira, pensar a fronteira, estando na fronteira. E o que me enlouqueceu muito, né, foi o modo como isso aparece na escrita dela. A alternância do espanhol com o inglês, porque pensar na fronteira implica uma nova língua. Isso é lindíssimo, né? Porque o texto flui nessa tensão de uma língua que vai passando para outra. Ela passa do português para o espanhol, do inglês para o espanhol, né? Então, você vive um pouco a fronteira lendo, né? Ela, que é uma coisa que e eu só aprendi a ver isso, eu acho, né? Eu aprendi a ver e aí a me emocionar por conta da Lélia Gonzalez, aí um pouco falando com a Carol também desse apaixonamento pelas brasileiras, que é alguém que me ensinou a ver essa outra escrita, né, que é, no caso dela, com o português. Né? Enfim, essa é a paixão da vez. Não sei se eu respondi tudo. É muito legal essa coisa de se apaixonar, né, um pouco, né? Eu ouso dizer que a gente não tem também uma paixão só, né? São várias paixões acontecendo na mesma semana, no mesmo dia, né? Por exemplo, atualmente eu estou muito apaixonada pela Bell Hooks, pelos desafios que o texto dela traz, mas também sou apaixonada pela Lélia Gonzalez, pela Sueli Carneiro, e as brasileiras são impressionantes nesse aspecto mesmo, né? De nos fazer apaixonar. Talvez pela questão do reconhecimento também. Agora, uma coisa que vocês falaram bastante e que é muito legal também, gente, é as entrevistas, né? As entrevistas têm um lugar muito especial, porque normalmente quando a gente lê um artigo, né, no âmbito comum, né, a gente pouco conhece do processo produtivo do artigo científico, né? Aliás, a escrita é uma coisa meio isolada, né, gente? A gente que escreve, a gente sabe disso. Muitas das vezes a gente fica muito isolado, né, desse processo. O processo criativo acaba nos isolando um pouco. E a entrevista vem trazer esse brilho para a escrita do verbete, que é poder conversar com a autora, que é tão intelectual quanto, que também está produzindo pensamento e que se dedicou um tempo a escrever o verbete para a gente. Então, a entrevista é maravilhosa. As nossas entrevistas estão todas no YouTube, né? Se vocês tiverem interesse, assistam. É lindo. E tem entrevista que deixa a gente sem fôlego. Eu sou suspeita, todas as entrevistas me deixam sem fôlego, mas tem algumas especiais que trazem especiais, né? Não é especiais, mas tem algumas que trazem alguns elementos específicos, que é essa coisa do comunicar, apaixonado pela autora. Então, assim, esse papel da entrevista é muito legal. Não sei se a Yara, a Nádia e a Carol querem falar um pouco da entrevista, mas eu gosto muito, tanto de ler os verbetes, mas como está acompanhando as entrevistas, depois ouvir o podcast, é um conjunto muito interessante, né? Já vou passar a palavra para vocês, a gente está com 7 minutos, e a gente aqui costuma... Né, hoje é sábado, né, gente? Não vamos extrapolar os tempos, assim, se alguém tiver mais uma pergunta, se não tiver, eu acho que eu já vou, enfim, caminhar as notificações, os lembretes, e a gente ir aproveitar o sábado depois dessa manhã maravilhosa. Quem quer fazer algum comentário? Yara, Carol, Nádia? Hoje é dia da filosofia, lá é bem lembrado. É mesmo, eu nem sabia. Da filósofa, eu não sabia disso, não. Quer abrir o microfone para comentar um pouquinho com a gente, Leia? Oi, queridas! Consegui vir aqui no finalzinho. Mas assim que eu comecei a ouvir vocês, na minha mente estava isso. Hoje é o dia da filósofa! Hoje é o dia da filósofa! Parabéns demais! Que lindo! Obrigada, querida. Tá aí, isso é uma coisa que eu não sabia. Que dia mais lindo do que esse para a gente fazer esse encontro no LEF com a Enciclopédia Mulheres na Filosofia. Bom, eu vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, né? Eu não sei se tem algum informe, Lívia, mas eu queria muito agradecer de verdade, tanto o GPF, né? Agora falando como uma das editoras da enciclopédia, por ter recebido a enciclopédia aqui, por ter, enfim,
feito o convite, construído esse espaço, foi muito legal, mas também queria muito agradecer a Enciclopédia, agora falando como uma GPFiana, por ter topado vir conversar com a gente, falar dos desafios, contar essa experiência, né? Que no GPF a gente tem sempre o prazer de receber pessoas mulheres maravilhosas, fazendo trabalhos incríveis, e a Enciclopédia, de fato, ela é um marco na construção dessa história da filosofia que nós estamos fazendo, que é mais inclusiva, que é mais democrática. Então, assim, é uma das minhas atividades que mais me dá orgulho, né, a Enciclopédia. Então, foi um prazer ouvir vocês. Muito, muito obrigado mesmo, viu? E eu deixo aqui o meu beijo e vou deixar vocês falarem antes da gente se despedir. Beijo, queridas, muito obrigada. Eu vou tomar aqui, pode ser? Porque aqui já está dando o tempo dos vencimentos aqui. Leia, que bom ouvir você um pouquinho aqui no final. Então, eu só queria comentar uma coisa da entrevista, antes de também encerrar, que é curioso esse aspecto da entrevista, Jéssica, porque quando a gente pensou a entrevista, era só uma primeira ideia de como é que a gente vai fazer para lançar, porque a gente precisa lançar. Qual que vai ser? Aí eu, né, como uma estratégia de comunicação, eu falei, acho que, e era a época da pandemia, né, um vídeo, né, de uma entrevista e tal, só para a gente lançar. A gente pensou mais como uma estratégia de divulgação, de lançamento. Mas nem a gente sabia que seria tão legal, assim, essa é que é a verdade. E é cada vez mais legal, de forma que hoje em dia a gente não abre mão desse... Por mais que a gente saiba, né, é muito, muito difícil atualmente, na nova dinâmica, as pessoas acompanharem naquele momento, mas fica esse registro, e a gente viu que, para além de ser uma estratégia de lançamento, a gente tem ali um momento com informações, com trocas que são muito ricas, que o verbete em si não dá conta sozinho, né? E que é um processo muito legal, de ver essa paixão, né, ali, de quem escreve pela verbetada, enfim. E aí, enfim, só quero, então, agradecer, sinceramente, gente, esse momento aqui, que é muito legal, quando a gente ouve, né, as editoras, se ouve, né, que é um momento que a gente não faz, né, de falar um pouco sobre o trabalho, é muito interessante para a gente pensar questões que nem sempre a gente se ocupa, e parabenizar vocês pelo trabalho, é realmente emocionante ver esse tanto de mulher, de filósofos reunidos um sábado de manhã, isso só significa que, por mais que esteja remando contra a maré, né, Yara, é muita gente segurando esse remo, então vai mais fácil, flui mais fácil nessa maré aí. Então, parabéns por estarem tão engajadas, comprometidas, né, com esse trabalho. Deixa, então, também fazer coro ao agradecimento pelo convite de estar aqui, pelo convite da Jéssica, do GPF, de uma maneira geral, é uma honra para a gente compartilhar essas ideias, ouvir vocês também, e fazer isso, né, começar a conectar. Eu adoro conectar as pessoas, e eu acho que a gente tem muitas coisas para conectar. E, então, queria agradecer isso. Dizer que só essa pergunta da Jéssica sobre as entrevistas, né? Eu sou aquela que tem mais dificuldade com as entrevistas. Assim. Isso é muito engraçado, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade com a exposição pública, né? Assim, essa exposição, eu não tenho rede social, eu não tenho essas coisas. Eu sou uma pessoa de outra ordem, assim. E aí, quando a gente começou a fazer isso, eu sabia que era um projeto online, né? Mas aí veio a pandemia, e a gente foi eu falei assim, eu tenho dificuldade mesmo, gente. E aí veio a pandemia, a gente começou a se tem que se adaptar a esse negócio aqui, né, dessa tela com as pessoas, né? E aí isso foi um processo para mim, assim, foi muito difícil. Mas hoje, assim, eu tenho certeza que as entrevistas são uma fonte muito importante dessa acessibilidade, desse chegar em lugares novos, né? Isso que a Nádia estava falando também, né? Dos alunos que ouvem enquanto estão no ônibus, né? Porque é mais difícil. A gente pensar essa realidade conectada, né? Então, fica aqui meu assim, eu tenho essa dificuldade, e isso é uma dificuldade de personalidade, né? Não é essa dificuldade com essa exposição pública, que não é timidez, não, é o problema desse, eu não tenho
forma mental para as redes sociais, assim, eu acho isso. Mas então, até agradecer a enciclopédia por me fazer enfrentar essas limitações pessoais, né? Por me colocar assim, e eu acho que elas são muito importantes. E aí também, só para terminar, então, agradecer aí ao GPF e a todos vocês por essa interlocução, né? E vamos ver se a gente conecta mais, porque aí é assim que a gente vai se multiplicando. Gente, muito obrigada por esse espaço e pela presença de vocês. Obrigada, pessoal. Maravilha. Gente, foi ótimo, né? Acho que estamos conectadas e já estou aqui com a listinha para eu assistir as entrevistas, mesmo que seja arrumando as coisas da casa, né? Eu acho que tem essa chance agora. E eu queria convidar todo mundo para o dia 20 de setembro para o LEF, que vai ser organizado, né, pela Maria Letícia, por mim, e vai contar com a presença da Ariane Sudati, que traduziu o Inconsciente Jurídico da Shoshana Feldman. Então, vai ser muito bacana, né? Estaremos aqui falando desse livro incrível, né? E necessário também. Então, é isso, gente. Um beijo, bom sábado para vocês. Foi muito bom estar com vocês. Foi ótimo. Obrigada, gente. Tchau, gente. Bom sábado.